Olá, hoje é quinta-feira, dia 3 de outubro. Vamos falar sobre aqueles que escolhem empreender, a campanha Outubro Rosa deste ano, além de outras notícias do Brasil e do mundo. Vem com a gente, o Conexões já está no ar. Seja bem-vinda e bem-vindo você que nos acompanha pela TV UFG ou em qualquer dia e horário, pela internet também, pelas nossas redes sociais e o aplicativo. O Conexões tenta ser mais acessível e por isso temos interpretação para Libras aqui no estúdio com o professor da UFG, Diego Barbosa. Além disso, pensando em nosso público cego e de baixa visão, fazemos as descrições físicas de todos que participam do programa. Eu vou começar. Meu nome é Janaína de Oliveira. Sou uma mulher negra de pele clara, tenho olhos castanhos, meus cabelos são castanhos cacheados na altura dos ombros. Já o professor Diego se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e que tem uma barba cheia. Nós estamos em pé aqui no estúdio e atrás está o cenário do Conexões nas cores azul claro, cinza e vermelho. Tem também uma tela entre a gente, onde aparecem nossas reportagens e entrevistados. Vamos começar o nosso giro de notícias? Beirute, capital do Líbano, tem sido alvo de bombardeios de Israel. Pelo menos 6 pessoas foram mortas. Israel diz que foram 15, todos integrantes de um grupo terrorista. O ataque marca um crescente conflito entre os países. O Líbano divulgou que só nas 2 últimas semanas houve mais de 1.000 mortos e milhares de desabrigados. Ataques israelenses também foram relatados na Síria, que deixaram 3 pessoas mortas, e em Gaza, onde 8 morreram. Até terça da semana que vem, o Brasil deve enfrentar calor intenso e fortes chuvas. Aqui no Centro-Oeste, as temperaturas podem chegar em até 41 graus. A umidade do ar pode cair a níveis preocupantes e aumentar o risco de incêndios. Ao mesmo tempo, uma nova frente fria chega no sul do país, com foco nos estados do Rio Grande do Sul, Rondônia e Mato Grosso. O governo federal quer proibir o uso do cartão do Bolsa Família em apostas eletrônicas. A decisão de analisar a situação foi divulgada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A ideia é prevenir dependência do jogo e lavagem de dinheiro. Só em agosto, 5 milhões de beneficiários gastaram mais de 3 bilhões de reais com apostas online. E no dia da eleição, Goiânia e região metropolitana vão ter transporte público gratuito. O funcionamento dos ônibus nessa data vai das 4h30 da manhã do domingo, dia 6, até 00h30. Os passageiros deverão passar pela catraca e usar o bilhete da mesma forma que é utilizada no dia a dia, só que a diferença é que não vai ser preciso pagar nada. A medida também vale no segundo turno, tanto na capital goiana quanto em Aparecida de Goiânia. Olha, pessoal, mais de 3 milhões de brasileiros são microempreendedores individuais. E para entender melhor essa realidade, vamos receber ao vivo aqui no estúdio, de forma remota, o professor da UFG, Pedro Henrique Evangelista, que vai contar para a gente um pouco mais sobre essa realidade. Olá, professor, seja muito bem-vindo. Antes da gente começar o assunto em si, pensando no nosso público cego e de baixa visão, eu vou pedir para você se descrever de forma bem objetiva, rápida, sobre sua pele, seu cabelo, seus olhos e que os seus óculos também. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham na TV UFG e no programa Conexões. Sou Pedro Henrique Evangelista, professor da UFG, sou um homem branco, de cabelos e olhos castanhos, uso óculos e barba. Certo, vamos lá. Já vamos começar explicando para quem está acompanhando a gente qual é a diferença do microempreendedor das outras formas de trabalhar
de forma autônoma, ser microempreendedor, vale a pena para que tipo de perfil de trabalhador? Bom, Janaína, o que acontece é que, ao longo dos últimos anos, como uma forma de tentar incentivar a organização desses novos negócios, foram criadas uma série de novas categorias para empresários, empreendedores, para, de alguma forma, facilitar o acesso dessas pessoas que querem abrir seu próprio negócio ao conjunto de elementos burocráticos que são necessários para iniciar um empreendimento. Então, geralmente, o tipo de negócio que vai caracterizar como um microempreendimento individual, um microempreendimento ou uma empresa, depende muito do número de funcionários que são contratados e, igualmente, do número, do rendimento daquele negócio. Então, por exemplo, o microempreendimento individual, ele não pode ter mais que um empregado e ele tem um limite de rendimentos de R$ 81.000 anuais. Já o microempreendimento, né, que não é o individual, que é o microempreendimento, ele pode ter um número maior de funcionários, ele pode atingir até R$ 360.000 de rendimentos mensais. Então, a classificação ela depende dessa série de elementos, do número de funcionários, do rendimento, e aí o que é adequado para cada tipo de empreendedor, para cada tipo de indivíduo, vai depender do capital que ele dispõe para investir naquele negócio e também de quais são os seus objetivos. Geralmente, a ideia de que se comece como um microempreendedor individual é porque geralmente ele dispõe de um capital mais restrito e por isso ele não vai conseguir iniciar o seu negócio de maneira mais ampla. Mas a ideia é de que, enfim, uma vez que ele começa a realizar o negócio, ele pode, ao longo do tempo, adquirir recursos que permitam a expansão, e aí o negócio ele pode sair de um microempreendimento individual para um microempreendimento e, assim sucessivamente, para outras categorias. Professor, nós temos visto nos últimos anos um comportamento de pessoas que são contratadas nesse formato MEI, só que o empregador, a pessoa que contratou aquele serviço, acaba exigindo várias questões que, na verdade, se encaixam na CLT, que é na carteira assinada. Como o senhor vê essa situação que tem sido encontrada em todo o país? Por acaso, existe uma falta de orientação sobre o que é MEI, o que é CLT? O que acontece tem acontecido ao longo dos últimos anos é essa substituição da carteira de trabalho pela contratação de serviço. Então, antigamente, o empregado ele era contratado com a carteira de trabalho, ele era um trabalhador formal, e ele então deixa de ter essa condição de relação de trabalho, ele abre é como se ele abrisse uma empresa, ele cadastra um CNPJ e ele passa a ser um contratado como prestador de serviço. Então, em muitos casos, o trabalhador ele se mantém na mesma empresa, só que ele deixa de ter a condição de um trabalhador contratado via CLT, né, um trabalhador seletista contratado por carteira de trabalho, para passar a ser um prestador de serviço, ainda que ele esteja exercendo a mesma função. Por que esse tipo de mecanismo passou a ser adotado ao longo dos últimos anos? Primeiro, porque desde a reforma trabalhista de 2017, ele é legal. Ele é um dos instrumentos que são incluídos na reforma de 2017, então ele passa a ser legal. E ele passa a ser amplamente utilizado porque ele reduz o custo do trabalho. Então, quando o empregador ele te contrata via CNPJ, que é o que a gente tem chamado de trabalhadores pejotizados, ele está lançando mão de pagar todo o conjunto de tributos que estão em torno do trabalho. É claro que isso tem aspectos que podem ser positivos, mas eu particularmente vejo de uma maneira muito negativa. Porque em muitos desses casos, o trabalhador ele vai passar a ter uma remuneração mais elevada. Mas não ter um contrato de trabalho quer dizer que o trabalhador não tem acesso ao conjunto de leis trabalhistas. Ele não tem acesso a férias, a 13º, a descanso, e principalmente ele não paga a previdência social, né? Então, na verdade, a gente percebe que a substituição do PJ, do MEI, pelo trabalho formal, pela carteira de trabalho, é, na verdade, um mecanismo de precarização do trabalho. Especialmente quando a gente observa os dados sobre o MEI do Brasil, a gente tem que entender que esse dado ele não é uma representação exclusiva de novos empreendimentos, de novas empresas. Muito desse dado, na verdade, expressa um trabalhador que dispõe de um CNPJ
e passa a ser contratado via CNPJ, via prestação de serviços. E na rotina de trabalho, quais são os pedidos que o trabalhador pode desconfiar que poderiam ser a diferença entre uma carteira assinada ou o contrato por MEI? Por exemplo, tem uma carga horária de trabalho específico que o MEI deve cumprir ou não? Existe a quantidade de dias na semana? Nessa rotina, o que a gente pode entender? O MEI pode ser substituído, pode escolher a própria pessoa que vai substituí-lo no trabalho? O que a gente poderia citar para orientar quem está nos acompanhando? Bom, Janaína, nesse caso, a gente precisa entender que uma vez que o trabalhador passa a ser um MEI, passa a ser um PJ, ele é um prestador de serviço. Ele não é um trabalhador efetivamente contratado daquela empresa. Ele está prestando um serviço. Então, todas as obrigações do trabalhador e do empregado, elas vão ser definidas pelo contrato que vai ser estabelecido entre essas duas empresas. Então, a carga horária, os resultados que você tem que entregar, tudo isso é combinado entre o contratante e o contratado e vão constar lá nesse contrato de prestação de serviços. O que o trabalhador precisa perceber? Ele precisa, na verdade, colocar na balança qual é o interesse dele e o que ele ganha e o que ele perde. Porque muitas das vezes, na intenção de incentivar os trabalhadores a transitarem do contrato de trabalho com carteira assinada para a prestação de serviço, os empregadores eles vão oferecer salários mais elevados, remunerações mais elevadas. Então, o trabalhador ele tem esse incentivo imediato que é de ter uma remuneração mais elevada. Ele, às vezes, não para pensar que ele não vai ter direito a férias remuneradas, ele não vai ter direito a descanso semanal remunerado, ele não vai ter 13º, ele não vai, se ele ficar doente, ele não tem o amparo da legislação trabalhista, não tem seguro-desemprego, não paga previdência social. Então, o trabalhador ele tem que olhar qual é o interesse dele, o que ele quer. Se ele está pensando numa carreira mais a longo prazo, em segurança de trabalho, ou se ele está pensando mais efetivamente na sua remuneração. É muito difícil dizer o que é melhor e o que é pior, porque isso depende dos objetivos e do interesse de cada um dos trabalhadores. Penso eu que é uma decisão muito individual. Mas pensando de uma perspectiva coletiva, pensando em termos de sociedade, mais uma vez, eu como economista do trabalho, percebo isso como um mecanismo de precarização do trabalho, porque não só a gente vai ter uma fração cada vez maior de trabalhadores sem acesso à legislação trabalhista, como também a gente tem uma série de impactos. Para citar a redução do número de trabalhadores contratados por carteira assinada reflete no pagamento de impostos, então isso vai refletir na arrecadação do governo, mas principalmente na contribuição para a Previdência Social. Então, toda vez que a gente vê discussões sobre a Previdência, quando vira e mexe tem uma discussão sobre a necessidade de reformar a Previdência, isso não tem a ver exatamente porque as distorções existem, mas esse não é o principal problema da Previdência. O principal problema da Previdência é a arrecadação da Previdência. E quando a gente tem avanços na legislação trabalhista, que na verdade são retrocessos, para reduzir a arrecadação da Previdência, a gente obviamente vai ter um problema de sustentação da Previdência. Então, essas são questões que a gente tem que analisar quando a gente pensa que a gente está talvez avançando por uma forma mais moderna de contratação de trabalho, mas na verdade ela é uma modalidade que tende mais a precarizar o trabalho do que a, enfim, modernizar esse tipo de relação entre o empregador e o empregado. Professor, considerações finais em menos de um minuto? Será que a gente consegue vencer esse desafio? Queria o seu olhar do Brasil com a relação ao MEI, se faz parte de um movimento internacional. Eu acho que é um movimento muito claro no Brasil, acho que faz parte de um movimento internacional no sentido de que a flexibilização da legislação trabalhista ela é uma tendência internacional. Então, o que a gente tem que observar é isso, porque a gente tem que pensar que o trabalhador, ele na relação empresarial, ele é o ponto fraco dessa relação. Então, ele precisa de aparato legal. E o aparato legal para o trabalhador é a legislação trabalhista. Então, eu sou sempre pró-defesa da legislação trabalhista e que o trabalhador ele tem acesso a essa lei. Então, acho que a discussão que a gente tem que fazer é de que a gente modernize a relação de trabalho sem precarizá-la, sem que as condições para o trabalhador sejam piores. Certo, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua participação. Tenho certeza que ajudou quem está nos acompanhando. Espero que volte outras vezes, professor. Eu que agradeço, Janaína, Diego, muito obrigado à TV Universitária pelo convite. Mudando de assunto,
Quem já visitou a cidade de Goiás sabe que a Serra Dourada é um dos lugares mais bonitos daquela região. Só que os bombeiros do estado estão por lá para combater o fogo. Nós até recebemos um vídeo da tenente Vanessa Furquim. Além de ser especialista em combate a incêndio em vegetação, ela está coordenando uma das equipes que está combatendo esse incêndio por lá. Vamos conferir. O Corpo de Bombeiros Militares está aqui na cidade de Goiás, trabalhando no combate ao incêndio florestal que já dura vários dias. Nós estamos com diversas linhas de fogo, avançando por diversas regiões aqui da Serra Dourada. Nós estamos com nossas equipes empenhadas, inclusive hoje, nesse exato momento, lá no Morro das Lajes, Morro da Índia também, tentando controlar aquelas chamas. Nós estamos agora enviando mais militares para reforçar esse serviço, visando o combate a essas chamas. Infelizmente, o local é de difícil acesso, com muitos morros, serras, grotas, paredões que dificultam muito o deslocamento dos nossos militares, mas nós estamos aí trabalhando incessantemente a fim de que essas chamas sejam controladas o mais rápido possível. A situação é crítica, nós estamos com vários focos de incêndio por volta da serra e a nossa equipe permanece aí firme e a pleno vapor tentando debelar todas essas chamas. Preocupante, né? A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta. Nesta semana, a campanha Outubro Rosa foi lançada em Goiás. A UFG é parceira dessa iniciativa de combate ao câncer de mama, seja na gestão de recursos ou até realizando testes genéticos. Nossa equipe de reportagem esteve na abertura. Saiba mais com a Amanda Dutra. Mais que outubro, Goiás todo rosa. Esse é o tema da campanha de conscientização sobre o câncer de mama pelo estado de Goiás, que teve sua abertura no primeiro encontro goiano da atenção primária na saúde da mulher, com a presença de cerca de 200 profissionais de saúde. A gente sabe que os tratamentos avançaram muito, mas ainda é a melhor forma a gente fazer o diagnóstico precoce. Então, fazer as mamografias, a gente poder fazer o diagnóstico rápido, fazer ultrassom ou fazer uma biópsia, e dessa forma a gente consegue também prevenir o câncer. Neste ano, a campanha traz estratégias inovadoras para auxiliar no tratamento de tumores mamários, com a execução do programa Goiás Todo Rosa, lançado pelo governo do estado ano passado, em parceria com a UFG. Para a FUNAP, como Fundação de Apoio à Pesquisa, é extremamente importante fazer parte e gerir administrativamente e financeiramente esse projeto que traz contribuições expressivas para a sociedade por meio do cuidado com a saúde da mulher. Em 2024, o câncer de mama continua sendo o mais prevalente no Brasil. A estimativa é de que até o final do ano sejam registrados 74 mil novos casos. No ano passado, Goiás registrou mais de 1.400 casos e, neste ano, cerca de 550 mulheres estão com esse tipo de câncer. Este projeto, o Goiás Todo Rosa, coloca o estado em uma posição de destaque no que se refere ao avanço no tratamento e no combate ao câncer de mama, já que Goiás se torna assim o primeiro estado brasileiro a ofertar o teste genético de rastreamento de tumor mamário pelo SUS, oferecendo uma melhoria na jornada da paciente oncológica, desde a atenção primária. Tendo, então, a confirmação de que seja uma família onde eu tenha uma possibilidade maior de ter câncer dado, esse exame ele é solicitado dentro das policlínicas e, posteriormente, encaminhado para o Centro Genético da Universidade Federal de Goiás, onde esse exame é realizado, e tendo uma confirmação de que a gente está diante de um câncer herdado, nós vamos dar sequência para essa paciente para que o procedimento seguinte, o procedimento terapêutico, seja estabelecido. Desde seu lançamento, mais de 600 médicos e enfermeiros foram capacitados em todo o estado na atenção primária à saúde e também na atenção ambulatorial especializada.
Nossa, esse projeto é extremamente importante, não apenas para a universidade, mas como para a sociedade. Ele é o primeiro encontro, mas ele é fruto de pesquisas que vêm sendo desenvolvidos há anos na UFG, que porventura levaram a esse sequenciamento genético, por exemplo, para o diagnóstico precoce do câncer. Então, isso permite termos o ensino de estudantes de graduação, de pós-graduação e também levar assistência à saúde, prevenção, conscientização através do conhecimento para a sociedade a fim de salvar vidas. As pesquisas envolvendo o rastreamento genético de mulheres com histórico de câncer na família surgiu na UFG há cerca de 7 anos. Foram várias reuniões com a Secretaria Estadual de Saúde para a gente entender, porque seria um primeiro sistema, né, que estaria disponibilizando um diagnóstico, um painel genético para a população. Então, todo o estudo foi feito, desenhamos os fluxos para como que essas pacientes chegariam, porque até então as pacientes já eram encaminhadas via pesquisa. Agora, ela precisa passar por uma regulação, né? Então, hoje, como serviço, essas pacientes já estão chegando via regulação do Estado. Agora, uma novidade para os agropecuaristas goianos. O cadastro de propriedade é totalmente online. É só entrar no Sistema de Defesa Agropecuária. Por lá, dá para enviar documentos obrigatórios, preencher o cadastro e acompanhar a resposta a esse pedido. Isso facilita o rastreio de animais e autorização de transporte pelo país. A novidade vale para produtores rurais com inscrição estadual ativa. Atenção, caso contrário, essa pessoa deve procurar a Secretaria de Economia do Estado. O governo de Goiás vai investir R$ 700 mil em pesquisadores goianos que desejam divulgar trabalhos em eventos no exterior. As inscrições terminam na próxima quinta-feira, dia 10 de outubro. A seleção é organizada pela FAPEG, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás. 70 propostas vão ser escolhidas. Cada uma deve receber R$ 10 mil por pesquisador aprovado. Os escolhidos devem ter título de doutorado e vínculo com instituições de ensino superior. Elas podem ser públicas ou privadas, desde que sejam sem fins lucrativos. Já os eventos precisam ser no ano que vem, entre março e junho. Boa sorte! Mudando de assunto, uma nova lei já está valendo em Goiás. Ela garante descontos em dívidas tributárias. Vamos entender os detalhes na matéria. O Quita Goiás é o novo projeto sancionado pelo governo do estado para permitir a negociação de dívidas tributárias, como ICMS, ITCMD e IPVA, sem a necessidade de ações judiciais. Mas antes de falar melhor sobre essa legislação, faço aqui a minha descrição. Me chamo Amanda Dutra, sou uma jovem mulher negra de pele clara com cabelos crespos, curtos e escuros e olhos castanhos. Seguindo. Lançado no mês de setembro, o programa Quita Goiás é coordenado pela Procuradoria-Geral de Goiás, a PGE. Esse programa vai oferecer descontos em multas e juros para pessoas físicas e jurídicas. Além disso, o programa possibilita o parcelamento do valor restante com base na capacidade econômica do cidadão ou empresa. Os valores dos descontos para pessoas físicas podem chegar a 70% do valor total da dívida, com a possibilidade de parcelamento em até 145 vezes. E para pessoas jurídicas, os descontos podem ser de até 65%, com parcelas de até 120 vezes. Segundo o Procurador-Geral do Estado, Rafael Arruda, o objetivo do Quita Goiás é aumentar a eficiência na recuperação do crédito tributário, reduzir o número de processos judiciais e oferecer um tratamento adequado aos contribuintes. Bom, Conexões chegou ao fim, mas a gente espera na próxima. Até mais!